Bom, gente, dando continuação, a gente tem aqui, né, a questão dessa divisão que a gente acabou de ver no slide anterior, do tipo de conhecimento, que é o religioso, o empírico, o científico, filosófico, não é isso? Bom, a gente sabe que os diferentes tipos de conhecimento, eles representam as diferentes maneiras que nós, seres humanos, encontramos para sair da nossa própria ignorância. A curiosidade do ser humano, sua capacidade de abstrair, de imaginar, são responsáveis pela criação desses sistemas de crenças, de tradições e explicações. É através disso que nós conseguimos compreender, apropriar, voltar aqui, de compreender, de apropriar, de reformular, de explicar, não é isso? Para outros indivíduos ou até mesmo para outros grupos. Então, só rapidamente falando, que eu tinha comentado, né, que nós temos o conhecimento mítico, que é baseado, né, nos mitos, nas tradições, nas narrativas místicas e míticas da Grécia Antiga. Mas o nosso foco mesmo, embora a gente esteja falando também do empírico, do popular e do científico, nesse nosso primeiro estudo, nosso enfoque mesmo é o conhecimento religioso e filosófico. Mas vamos lá. O conhecimento empírico, eu achei bem legal isso aqui de Lakatos, que diz o seguinte, ó. É o saber que preenche nossa vida diária e que se possui sem o haver procurado e estudado, sem a aplicação de um método e sem se haver refletido sobre algo. Então, é aquilo que nós sabemos por nós mesmos, nosso próprio conhecimento. Por exemplo, essas expressões antigas, a dor no calo do pé, é porque se está doendo o calo, é porque vai chover. Tomar banho após a refeição. Tem gente que diz, menino, não toma banho depois que tu come, não, senão tu vai morrer. Chuva no dia de São José significa que vai ter chuva o ano todo. Então, são esses conhecimentos empíricos, né? Do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. É muito aquelas coisas que a gente aprende, né? Com as pessoas mais velhas. Ele vem de um senso comum. Algumas vezes, ele também ele é chamado de senso comum. Ele é baseado na generalização de eventos ou de interpretações particulares. É quando a gente toma uma interpretação, a gente entende de uma forma e aquilo acaba se tornando uma regra para nós mesmos. Mas é um conhecimento básico, né? Superficial. Não tem prova, não tem demonstração. Está fundamentado nas crenças mesmo de informações inverificadas. São inverificados. É aquela informação que vai de pessoa para pessoa, que se constrói em cima de crenças, muitas vezes contraditórias e, muitas vezes preconceituosas. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes esses conhecimentos, essa informação, elas são preconceituosas. Possuem uma lógica muito frágil, não é isso? E é responsável. Muitas vezes, quando eu falei de preconceituosas, é porque muitas vezes esse conhecimento básico aqui, ele é mal interpretado e acaba levando para realmente situações de muito preconceito. Então, é o tipo de conhecimento que a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado. Aí nós vamos para um dos principais nossos estudos, que é o conhecimento religioso, também conhecido como teológico, né? É apoiado na fé. É na fé e tem sua origem nas revelações do sobrenatural. Então, é baseado na nossa fé. A religião, ela partilha todos os tipos de conhecimento, certo? O objetivo de explicar o universo em sua formação e na sua totalidade. Então, é um embasamento na fé, nas crenças, nas revelações divinas e em seus textos sagrados. É por isso que eu falei lá na frente, quando eu estava dando a introdução, que quando a gente fala desse conhecimento religioso, a gente tem como forma de conhecimento, de aquisição, as escrituras. As escrituras que levam, né, a validade pelos dogmas. Nós temos como exemplo a ascensão de Cristo, a reencarnação.
aqui, a ascensão de Cristo, a reencarnação e a criação do mundo, a própria teoria criacionista. Então, ele é baseado, olha aqui, gente, ele é baseado no conhecimento revelado pela fé divina ou na crença religiosa. Não pode, por sua origem, ser confirmado ou negado. Não tem como você confirmar ou negar. Com base na fé, a união entre o conhecimento e as religiões, que acaba sendo chamada de teologia, visa estruturar sistemas de conhecimento baseado em verdades não demonstráveis e indubitáveis, que são chamados de dogmas. Então, os dogmas são verdades não demonstráveis e indubitáveis. A relação do ser humano com o divino é garantido pela religião. Ela liga o homem ao divino, a sua crença, a sua fé. Esses dogmas, eles reforçam um ato de conhecimento muito comum na religião. É a divisão entre o profano e o sagrado. E a partir dessa divisão do profano e do sagrado é que nós temos uma hierarquização nessa divisão, confirmando o poder divino sobre os indivíduos. Ou seja, embora não pode, por sua origem, ser confirmado ou negado, depende da formação moral e das crenças de cada indivíduo. Quando você tem a sua fé, eu não posso chegar para você e perguntar por que é que você acredita em Deus? Você acredita pela tua fé. Você acredita pela escritura sagrada. Você acredita pelos dogmas. Então, a gente não vê Deus. A gente não fala diretamente com Deus. Mas a gente sabe que Ele existe, que Ele está perto da gente e que a gente, no nosso interior, a gente fala com Ele sim. Eu posso passar um dia todo aqui falando com Deus. Aí eu vou dizer, a Graciela ficou... Não, é a minha fé. Deus me escuta. Deus está me ouvindo. Então, esse é o conhecimento religioso, teológico. Nosso segundo conhecimento de estudo é o filosófico. Aí você pode me perguntar, sim, e o que é o conhecimento filosófico? É o conhecimento especulativo. Olha aqui, é o conhecimento especulativo sobre fenômenos, sobre conceitos, subjetivo. Ele vem de reflexão. São as reflexões. São os paradigmas adotados, aqueles questionamentos, né? O que é liberdade? Por que é que eu estou aqui? O que é que eu faço na sociedade? Então, todos esses conceitos, todos esses questionamentos nos levam ao conhecimento filosófico. Esse conhecimento filosófico, ele mudou a forma de compreensão da gente mesmo, de nós mesmos. Desde os filósofos pré-socráticos na Grécia Antiga até a filosofia atual. Muitas alterações aconteceram, porque a história vai passando, as situações vão sendo vivenciadas. A filosofia é uma ciência que caminha junto da necessidade de uma lógica, no uso da razão. Certo? É uma reflexão crítica sobre as bases que tornam todas as formas de conhecimento possível. Então, o que é o conhecimento filosófico? É uma base crítica que nos leva ao conhecimento possível sobre diversos assuntos. É o fruto, olha bem aqui, é o fruto do raciocínio e da reflexão humana. É o conhecimento especulativo sobre fenômenos. Busca dar sentido aos fenômenos gerais do universo. Então, o conhecimento filosófico, ele tenta ultrapassar os próprios limites da ciência. Que aí nós entramos no conhecimento científico. Embora eu esteja dando ênfase ao religioso e ao filosófico, a gente não pode deixar de dizer que o conhecimento científico é a ciência, uma área devotada a
construção do conhecimento, já que a própria palavra ciência significa, pode ser traduzida ao pé da letra como conhecimento. O que caracteriza o conhecimento científico e o diferencia dos demais é o método. É o método científico que cumpre a função de impedir ou reduzir um erro de ambiguidade. Se você trabalha com método, aí o que acontece? Se nós trabalhamos com método, nós passamos a ter uma comprovação, é a observação sistemática dos fatos, é a hipótese, são as conclusões, os experimentos que fazemos para chegar aos resultados comprovados. O conhecimento científico não fala de inverdades, tem a pretensão da verdade a partir da verificação e da validação do método. Então, quando nós queremos a verdade, é a reprodução e aplicação de saberes a partir de uma investigação. Então, gente, é isso que eu quero que vocês entendam com a aula de hoje. Eu coloquei como exemplo aqui, ó, a gente pergunta muito, né? A gente quer saber muito. É um mistério a questão da morte. Aí vamos analisar aqui os 4 pontos, olha. Vamos analisar os 4 pontos. Veja bem, a explicação da morte para a religião é a vontade de Deus. Para a filosofia, é oposição à vida. Para o conhecimento popular empírico, é porque é velho, é porque caiu, é porque é uma pessoa que sofreu um acidente, bebia, fumava. Você encontra aquelas justificativas que a gente tem costume de ver no dia a dia. E na ciência, é uma morte clínica, é uma morte cerebral, é o próprio paradigma. Um exemplo de um ataque cardíaco irreversível. Então, é isso que a gente vê que, para um contexto, existem diversas explicações, de acordo com o tipo de conhecimento que você escolhe. Bom, gente, essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês assistam direitinho, anotem as dúvidas e entrem em contato comigo para tirá-las. Um bom dia a todos e bons estudos.